respiratória, colesterol elevado, depressão, sono irregular, gastrite, insônia, tensão no ombro, tireoide, tonturas constantes, varizes, taquicardia, medicamentos. Falou que usa medicamento? Coloca o sim aqui, vem aqui embaixo e anota todos para você depois pesquisar a ação de cada um desses medicamentos. Por exemplo, se o indivíduo é hipertenso, faz uso de beta-bloqueador, vai interferir na frequência cardíaca dele. Vai provocar bradicardia. E isso vai interferir na intensidade do treino que você vai montar para ele. Então, você precisa ter esse tipo de informação. É diabético? Tipo 1? Faz uso de insulina? Qual que é o tipo de insulina que ele usa? Ultra rápida, rápida, de longa duração? Você precisa entender o ciclo da insulina ali. Porque durante o exercício, o que acontece? Aumenta a captação de glicose. E eu preciso da ação da insulina. Se ele tem uma insulina ultra rápida ou rápida, rapidamente a insulina vai colocar a glicose para dentro da célula. Ele vai treinar e vai passar mal. Então, você precisa ter todos esses dados anotados, tá? Então, por isso que na anamnese, isso é muito importante, tá ok? E aí, o que acontece? Então, posteriormente, eu vou para onde? Para o parquet. Se esse aluno, ele já chega para mim, por exemplo, se é um aluno que é hipertenso, que veio com indicação de um cardiologista, aí ele já chegou com todos os exames dele de sangue, chegou com o eletrocardiograma dele de repouso e de esforço, ali você tem muitas informações que vão te ajudar aí na hora da sua prescrição, principalmente do treino aeróbio, tá? Então, o que acontece? A maioria dos alunos não passam num cardiologista, não é verdade? Então, são poucos os que fazem isso. E existe esse questionário aqui, ó, gratuito, você baixa na internet, você baixa no Google. Eu transcrevi ele para cá, que é um questionário para você avaliar essas questões relacionadas à questão cardiovascular, fisiológica cardiovascular. Então, perguntas simples como: alguma vez um médico disse que você possui um problema no coração e lhe recomendou que só fizesse atividade física sob supervisão médica? E aqui você vai ler o questionário e ele vai responder simplesmente sim ou não. Se ele respondeu sim, opa, acende a luz amarela e começa a investigar melhor isso. Você sente dor no peito causada pela prática de atividade física? Isso aqui é um atestado de como se fosse um termo de consentimento, de que ele está apto para treinar sem ter passado pelo médico cardiologista. Que, infelizmente, né, Opa, desculpa, peraí. O que eu fiz aqui, gente? Ah, voltou. Que, infelizmente, não são todos os alunos que têm condições. A grande maioria não passa no médico, certo? Mas você precisa se resguardar. Porque durante o esforço, as alterações fisiológicas, né, pela demanda do exercício ali, vai provocar alteração da pressão, vai provocar alteração da frequência, aumento de captação de glicose. Então, a pessoa pode ter uma hipoglicemia, ela pode ter uma queda na pressão, assim como ela pode ter um pico de pressão e gerar um mal-estar. Então, todas essas informações vão me ajudar. Então, isso aqui, o parquet, ele me dá esse respaldo, tá? Aí eu volto aqui, ó, no meu índice, né? Então, eu já falei de ficha do avaliado, frequência cardíaca, anamnese, parquet. Aí eu vou aqui, ó. Isso tudo é a minha entrevista. Depois que eu vou para a parte prática propriamente dita. E aí, o que você vai fazer? Que tipo de exercício que você vai fazer? Será que só esse tipo de informação é o suficiente? Não, eu tenho mais coisas para avaliar aqui.
que vão me dar respaldo para eu escolher o exercício ideal ali para aliviar aquela dor, porque não adianta eu trabalhar em cima da dor, eu tenho que descobrir a causa dessa dor. Exatamente para eu escolher os exercícios corretos, porque senão eu vou estar agravando o problema desse aluno. Aqui, ó, eu tenho as maiores queixas que eu coloquei aqui, que eu vivenciei ao longo desse tempo e coloquei. Fez algum tipo de cirurgia? Eu preciso anotar, porque a cirurgia, ela pode interferir. Por exemplo, o indivíduo fez uma cirurgia no tornozelo há muitos anos. E aí ele se queixa muito de uma dor no quadril, por exemplo. Aí você começa a fazer exercícios específicos ali para a região do core, para a região do quadril e tal, e nada de melhorar, nada de melhorar. Sabe por quê? O problema está no tornozelo. Então, você precisa melhorar ali o tornozelo dele, a mobilidade, porque está sobrecarregando em outra região. E como que você enxerga isso? Na avaliação. Por isso que quanto mais completa, mais personalizada é. E isso faz muita diferença, tá? E aí, eu venho para dores, cirurgias, tudo respondido. Aí, agora que eu vou para onde? Para a parte de avaliação de composição corporal. Aí eu vou fazer circunferências, né? Lembrando que a gente faz circunferência em duplicata, dos dois lados, direito e esquerdo, e eu vou colocar, todas essas informações aqui de circunferência. Dentro do método RFI, tem um módulo de avaliação física, onde eu mostro exatamente como fazer uma avaliação física completa, essa avaliação aqui que eu estou te mostrando, e usando a técnica correta. Eu te mostro isso na prática, com uma aula prática, fazendo a avaliação e eu te explicando tudo como fazer, tá? Essa questão da circunferência, que deve ser feita em duplicata, o porquê que tem que ser feita em duplicata, a sua postura com o aluno, tudo isso vai gerar segurança para esse aluno. Porque, gente, todo mundo fica desconfortável de ser avaliado. Se você não passa segurança, se não, você não deixa a pessoa, o seu aluno à vontade, o risco dele nunca mais voltar é grande. E ali você conquista seu aluno. Ali você conquista ele. Pode ter certeza disso. Eu conquistei muitos alunos meus de personal fazendo avaliação física. Por isso que eu falo que avaliação é cartão de visita, tá? Então, aqui coloca circunferência, né? Perimetria. E aí, aqui, eu utilizo o protocolo de dobras cutâneas, tá? Mas se você utiliza uma balança de bioimpedância e sabe manipular a balança e sabe interpretar a balança, ok. São técnicas diferentes, mas que são validadas pela ciência. Então, aqui, ó, eu tenho as 9 dobras, mas qual o protocolo que eu vou utilizar? Você vai escolher de acordo com o seu aluno. Aqui eu tenho os principais protocolos, de 7 dobras, de 3 dobras, o de Faulkner de 4 dobras, o de Guedes para criança e adolescente, o de Wettman para indivíduos obesos. Então, eu tenho aqui os principais, onde eu vou escolher. Se for para criança e adolescente, é obrigatório colocar a raça e a maturidade, porque o protocolo pede. E aí, aqui eu tenho o percentual de gordura. Certo? E aí, o que quer dizer o percentual de gordura? Aí eu preciso calcular aqui peso ósseo também. Já está me dando esses valores porque eu inseri alguns dados, mas é necessário inserir todos os dados. Eu vou pegar um paquímetro e vou medir o diâmetro do punho, diâmetro do fêmur, e aí ele vai me dar aqui exatamente separado peso ósseo, peso muscular, peso de gordura e o peso residual. E eu preciso entender isso aqui, ó. E não simplesmente pensar em percentual de gordura.
Por que eu preciso entender isso aqui? Porque isso aqui vai me dizer como o meu treino tem que ser para esse aluno. Qual intensidade que eu vou calcular para ele, qual volume, como que eu vou montar essa periodização para ele. Então, não é simplesmente eu encontrar ali 21% de gordura corporal. Não. Composição corporal é peso ósseo, peso residual, massa gorda e massa magra. A massa aí está relacionado ao volume maior. É uma avaliação duplamente indireta. Existem avaliações indiretas, desculpa, a direta é só análise de tecido em cadáver, tá? Então, não tem jeito. Então, a gente usa a indireta e a duplamente indireta. Essa de dobras cutâneas, bioimpedância, que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso trabalho profissional aí, é duplamente indireta. Mas eu tenho que saber interpretar isso. Porque a minha prescrição depende disso, tá? Então, isso é importante também. E não simplesmente massa gorda e massa óssea. Aí, aqui ele me dá tudo separadinho, né? Como eu não inseri os valores aqui, está em branco, tá? Eu volto e agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com ele testes. Antes dos testes neuromotores, eu vou avaliar o quê? A postura. Professora, mas eu como profissional de educação física, como personal trainer, eu tenho condições de fazer uma avaliação postural? Tem, desde que você tenha os conhecimentos anatômicos corretos. Então, por isso que a anatomia é muito importante, né? E muita gente acha que é só decorar a anatomia. E, na verdade, quando você vê a anatomia e entende o sistema fisiológico funcionando, você não simplesmente decora. Você memoriza aquilo porque você entende o funcionamento fisiológico, tá? Então, dá para você fazer uma avaliação postural. Existem também aí cursos de capacitação mais aprofundados de avaliação postural. Agora, detalhes mais aprofundados, aí um fisioterapeuta pode ser seu parceiro para uma avaliação mais minuciosa. Mas essa avaliação que eu ensino aqui dentro do método é uma avaliação básica que você faz e que você consegue enxergar uma série de pontos em que a escolha dos seus exercícios pode interferir nisso. Então, ó, você avaliar cintura vertebral, hiperlordose, lombar, cervical, hipercifose, escoliose. Escoliose, você precisa de um laudo médico, de um raio-x, de uma ressonância, porque quem dá esse laudo é só médico. Eu visualmente, eu vejo uma curvatura em S, por exemplo, mas eu não posso afirmar que ele tem escoliose sem essa comprovação médica. Agora, eu consigo visualmente analisar ali uma hiperlordose lombar, uma hiperlordose cervical, uma hipercifose. Eu consigo visualizar isso, tá? Rotação interna do ombro, triângulo de Thales assimétrico, quando tem diferença, né, do triângulo de Thales de um lado para o outro. Então, eu mostro isso tudo dentro da aula prática de avaliação do método RFI. E aí, ó, você vai descendo, né? Você começa pela coluna, vai para a cintura escapular, cintura pélvica, membros inferiores e pés. E vai anotando, marcando todas essas informações. Se tiver uma informação a mais do seu aluno, você anota em observação, tá? Então, isso é muito importante você ter esses detalhes, porque aí,
Se o seu aluno, por exemplo, ele tem uma retificação lombar e você fica passando exercício para ele de flexão de tronco, você vai estar intensificando esse problema de retificação lombar. Ele precisa de extensão. Então, um exemplo simples que eu estou te dando aqui, para você ver que faz muita diferença, tá? Continuando aqui, então, depois que você avaliou a postura, agora você vai para teste motor, tá? Então, aí você vem para cá. Os testes neuromotores mais utilizados na avaliação. Flexibilidade, utilizando o banco de Wells, né? Então, vou colocar um valor qualquer aqui, só para você ver. Aí ele já coloca aqui de acordo com a idade, por isso que você tem que preencher tudo, porque são células interlinkadas aqui. Quando você compra um software de avaliação, é isso que ele faz, tá? Você não precisa calcular na mão. E a planilha do método RFI tem tudo isso. Flexão de braço para ver, analisar resistência muscular. Vou colocar aqui 20 para a idade, ó, acima da média. Caprichei aqui, né? E resistência muscular de abdômen, com o protocolo de abdominal de Paula. Vou colocar aqui 30 repetições. Então, tem um protocolo a ser seguido, tá? Coloquei aqui ainda repetição máxima. É para fazer com todos os alunos? Não. Depende do que você quer avaliar, da especificidade ali dentro do seu treinamento. Então, quais são os principais que você vai fazer? Existe um protocolo para teste de repetição máxima, que é o indivíduo, ele tem que fazer ali uma repetição com a maior carga, com eficiência, em que ele não consiga fazer a segunda repetição. Mas aí eu preciso entender o protocolo que, por exemplo, você colocou uma carga para ele e ele conseguiu fazer 3 repetições no supino, por exemplo. Você precisa respeitar o intervalo de descanso, de recuperação ali. Porque 3 repetições, qual via metabólica que ele priorizou ali? Anaeróbia alática, fosfocreatina. Então, eu preciso de um período de recuperação, para eu fazer a segunda tentativa. Então, eu preciso ter esse tipo de conhecimento. E olha só, eu colocando a fisiologia na prática aqui para você novamente. O tempo todo eu estou colocando fisiologia desde a avaliação física. Então, não é simplesmente pensar de forma isolada, tá?